Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do No Cafezinho com os candidatos à Prefeitura do Recife. Hoje a gente está aqui com o prefeito Geraldo Júlio. A gente vai conversar com ele sobre alguns temas, o tempo é curto, então a gente vai tentar pincelar o máximo que der. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Renata. Então, vamos lá, Daniel. Bom, Daniel. Vamos lá, gente. Primeiro conversar sobre geração de emprego, né? A gente não tem muito tempo para falar sobre tudo, mas perguntar inicialmente o que é que foi possível fazer e o que é que ainda dá para fazer caso o senhor seja reeleito. Daniel, esse tema é um tema muito importante hoje para todo brasileiro, né? O Brasil passa por esse momento de imensa dificuldade. A dificuldade se expressa sobretudo no preço no supermercado, mas no desemprego, né? As pessoas perdendo o emprego, perdendo a oportunidade de trabalhar. Quem não perdeu o emprego está preocupado em perder, né? As empresas diminuindo de tamanho. Então esse é um tema muito importante. A gente abriu duas agências de trabalho, inclusive parcerias com universidades, para o jovem poder ter agência de trabalho dentro da própria faculdade. E a gente ampliou o número de cursos profissionalizantes no Qualifica Recife. Ô prefeito, tem gente fazendo críticas à questão da burocratização. Em média 120 dias ou mais de 120 dias para abrir uma empresa no Recife. Tem solução para isso? Tem alternativa? A gente reduziu, né, esse tempo, né? A gente melhorou também a condição de emissão de alvará. A gente mais do que duplicou o número de alvará emitido. Mas eu estava falando, Renata, da qualificação profissional, porque a gente fez uma pesquisa de mercado há 3 anos atrás, e nessa pesquisa de mercado a gente identificou as áreas onde seriam demandados emprego. Né? E essa pesquisa de mercado orientou a grade de cursos que a gente está fazendo. E dentro do curso profissionalizante, a gente começou a desenvolver também a característica de empreendedora, para a pessoa não somente fazer o curso e ficar esperando para ter carteira assinada, esperando um emprego. Quais são as áreas que identificaram assim, que tem mais demanda? Olha, por exemplo, uma área de hotelaria, foi uma área que cresceu bastante a demanda. Né? A área de mecânica de bicicleta aqui no Recife cresceu bastante, então o curso de mecânica de bicicleta, inclusive o professor nosso, é um professor que mostra muito como empreender também, para que a pessoa não só seja mecânica de bicicleta, mas possa colocar a sua loja, fazer sua oficina. Essa coisa de mecânica de bicicleta tem alguma coisa a ver com ciclofaixas? Tem, sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que aproveitar para passar para outro tema de mobilidade, né? A demanda maior por bicicleta, muita gente querendo ocupar mais o espaço público. Qual o olhar do senhor com relação a esse tipo de demanda das pessoas por mais transporte público, por mais ciclovia, por mais calçada? A colocação das ciclofaixas de turismo e lazer, que acontece ao domingo, gerou essa demanda, né? Por isso que tem gente que conseguiu abrir sua lojinha de bicicleta, loja para vender bicicleta, mas muita loja para consertar e dar manutenção em bicicleta. Gerou oportunidade para centenas, milhares de pessoas nesse mercado. Foi um novo mercado, né? Era um mercado que existia no Recife, muito arrefecido, mas a gente conseguiu, com a ciclofaixa de turismo e lazer, fazer esse incentivo. Depois a gente entrou com as ciclofaixas permanentes. Nós fizemos 7 ciclofaixas permanentes, sempre procurando interligar trechos já existentes, né, para que ela possa levar realmente as pessoas para alguns lugares. Tem mais 5 projetos prontos para a gente poder fazer a implantação. Né? Nós fizemos também na Via Mangue, o cuidado da ciclovia de Via Mangue tem interligação também com ciclofaixas, uma delas na Antônio Falcão, a gente fez a ciclofaixa para levar até a Mascarenhas de Moraes, para que as pessoas possam utilizar. Passando para a calçada, esse é um tema super importante, né? E a calçada a gente fez várias ações diferentes para favorecer quem anda a pé pela cidade, né? Recuperamos 84 quilômetros de calçadas, né? 84 quilômetros foram requalificados completamente, calçadas de pedra portuguesa, calçadas de tetravado, calçadas de cimento, 84 quilômetros ao todo a gente conseguiu fazer de recuperação, mas mais do que isso, por exemplo, a organização do comércio ambulante, lá em Afogados, lá em Água Fria e lá em Nova Descoberta, mudou significativamente a condição do pedestre nesses bairros. Em Casa Amarela também, a Padre Lemos é uma das calçadas por onde mais passa gente no Recife, a gente requalificou ela inteira e ela está desobstruída. Agora, como é que a gente fez isso? Em Nova Descoberta, a gente construiu uma feira nova e colocamos 137 feirantes para poder trabalhar nessa feira nova, com toda a dignidade, saindo de cima do meio-fio e desobstruindo. Lá em Nova Descoberta era difícil até o ônibus, né, passar por ali, ficava preso lá em cima, até chegar na Avenida Norte, era muito tempo para poder chegar. Sobre o plano de mobilidade, aproveitando que o senhor está nesse gancho, porque a gente tem um plano de mobilidade em construção, né? Tem previsão para esse ano ainda, de ficar pronto. Como é que esse plano de mobilidade, o que é que falta para esse plano de mobilidade ser concluído e como é que isso interfere aí nessa questão da mobilidade na cidade? Olha, o plano de mobilidade, Renato, tem que ser um plano de mobilidade de verdade, né? Em cima de informações. A última pesquisa de origem e destino que a gente tinha no Recife era de décadas atrás.
Não dá para você fazer um plano de mobilidade se você tem informação aonde as pessoas moram, para onde se deslocam, que horário se deslocam, como se deslocam. Você tem que ter as informações. A gente abriu uma pesquisa de origem e destino de maneira inovadora na internet. Essa pesquisa de origem e destino já tem mais de 100 mil pessoas que informaram na internet. É uma coisa inovadora, no Brasil inteiro isso não existe. Agora a gente começa a ter um banco de dados importante para poder aí sim ter um plano de mobilidade baseado em informações da vida real. No caso, em razão até porque esse pesquisa, banco ele é dinâmico, ele continua sendo alimentado pelas pessoas. Né? A pessoa que se muda, a pessoa que muda o trabalho, a pessoa que muda o estudo, vai informando e esse banco de dados fica demonstrando quem usa as calçadas, quem anda de bicicleta, quem vai no carro individual, quem está no transporte público. E a gente avançou muito na área da mobilidade, sobretudo, acho que o maior avanço da área de mobilidade nosso, o maior número de beneficiários foi a faixa azul. Hoje são 630 mil pessoas todos os dias que são beneficiários da faixa azul. A faixa azul é uma solução barata, eficiente, viagens de 1 hora viraram viagens de 30 minutos. Né? As pessoas ganham esse tempo diariamente. Se a gente somar aí por semana, dá algumas horas de ganho. Né? Então a faixa azul foi algo muito eficiente que a gente conseguiu e que a gente vai ampliar para a próxima gestão. Nós vamos ampliar o número de faixa azul na cidade para a gente poder ter mais passageiros sendo beneficiados. 2/3 da nossa população, a gente já tem alguns projetos e a gente vai continuar fazendo esses projetos. Nós estamos, por exemplo, agora fazendo algumas alterações de trânsito importantes na Avenida Norte, para melhorar a fluidez da Avenida Norte. Melhorando a fluidez da Avenida Norte, nós vamos fazer todas as medições para saber se lá é possível de fazer essa implantação. Estamos fazendo estudos na Agamenon Magalhães. Agora tudo tem que ser feito com estudo, para poder você colocar a faixa azul e dar certo, né? E dar o benefício. A gente, quando estava destravando, tirando do papel a Via Mangue, né, nós tiramos a Via Mangue do papel, mas em vez de beneficiar só o transporte individual na Via Mangue, a gente viabilizou imediatamente a faixa azul da Conselheira Aguiar e da Domingos Ferreira. Né, e ali foram quase 300 mil pessoas beneficiadas. Eu acho que a faixa azul é um exemplo de sucesso que a gente quer levar para outras avenidas da cidade, porque a pessoa ganha tempo. E ganhando tempo, a pessoa que está nos assistindo aí sabe, pode sair de casa um pouquinho mais tarde, né, ou chegar em casa um pouquinho mais cedo, encontrar os filhos. Então, são coisas que trazem benefícios para a vida. Aproveitando aí que o senhor entrou nessa questão do transporte individual, né? A polêmica agora é a questão do Uber. Já não tem nem como não dar atenção a isso. E é um assunto que todo mundo está falando. E em relação ao Uber, existe uma legislação municipal aqui. O senhor tem falado que a legislação federal se sobrepõe nisso. Mas em São Paulo, por exemplo, houve regulamentação disso. E há taxistas circulando com liminares. Então, o que é que dificulta isso ser regulamentado no Recife em relação a outras cidades onde isso foi feito, por exemplo? Renato, eu fiz uma lei... Distrito Federal também. Eu fiz uma lei municipal exatamente regulamentando a questão de aplicativos. Agora, a minha lei municipal, como não poderia ser diferente, ela remete à lei federal. Eu regulamentei o uso de aplicativos no Recife, né, desde que eles respeitem a lei federal. Uma lei municipal não pode atravessar uma lei federal. Né? Então, eu regulamentei, minha posição sempre foi muito clara, né, de cumprimento da lei. Eu sou prefeito, eu não sou candidato para falar qualquer coisa que queira falar, não. Né? Eu sou prefeito, eu tenho a responsabilidade de cumprir a lei. Minha posição sempre foi muito clara sobre esse assunto, desde antes da eleição, desde antes da campanha eleitoral, minha posição sempre foi muito clara. Então, a lei municipal ela não pode contrariar uma legislação federal. Né? Então, a minha lei, inclusive, cita a lei federal. Né? Se houver qualquer modificação na lei federal, a lei municipal já está adaptada. Mas a gente é a favor de aplicativo, tanto que foi a lei sancionada por mim que permitiu o uso de aplicativo na nossa cidade, desde que respeite a lei federal. Em relação a essa questão aqui, a gente está bem pertinho da Avenida Rio Branco, né? A Avenida Rio Branco, ela tem um projeto de ser um passeio ali na Rio Branco e a gente vê que hoje ela está fechada, já faz uns 2 anos, mas ela não tem propriamente vida ainda, né? Tipo assim, com bares funcionando e aquele projeto que é circulação de pessoas e tudo. Qual é a perspectiva que a gente tem para isso? Assim? O que é que a gente pode dar de novidade? A gente vai fazer aquela obra assim, de urbanização dela, né? Para implantar uma modificação, mais área verde, quiosque, mais vida tem muita na Rio Branco, né? A Rio Branco só passava carro, só passava ônibus, hoje passam pessoas. Vida que eu digo assim. Tem menino jogando futebol na Rio Branco, eu já vi menino jogando bola na Rio Branco, eu já vi gente andando de bicicleta, já vi gente sentada fazendo piquenique, eu já vi várias atividades. Mas durante a noite também, durante a semana também, agora mesmo, se a gente for lá, tem gente andando pela Rio Branco. Caçando Pokémon. Conversando, caçando Pokémon na Rio Branco. Né? Então ela tem vida, sim, ela tem vida. Que ela tem uma infraestrutura melhor para as pessoas poderem estar nela, vai ser melhor ainda. Sim. Mas a mudança que a gente fez foi uma mudança muito importante, que eu acho que deu uma mudança importante no cenário aqui do bairro do Recife. A pedestrianização, né, transformar Rio Branco numa rua de pedestre, foi uma mudança importante.
que mudou o centro da cidade. A convivência do centro da cidade com o Marco Zero também aumentou muito. Aos domingos nem se fala, aos domingos é coalhado de gente. De fato, as pessoas estão curtindo, são exposições que acontecem, feiras, virou um espaço também de eventos de pequeno porte que as pessoas fazem, debates, discussões, seminários aconteceram lá, várias atividades. A gente mesmo teve recentemente um evento de teatro acontecendo lá na Rio Branco. Né? Prefeito, eu queria saber, outro assunto também que domina as redes sociais, é a questão da verticalização da cidade. Bairros adensados, com prédios altos, muitas pessoas aí com um adensamento muito grande em determinados bairros. A lei foi modificada só em 2008, né, que é a lei da ocupação. E eu queria saber do senhor o que é que foi possível fazer para poder redistribuir um pouco essa questão da ocupação do espaço urbano, dos prédios altos e tudo mais, e qual é a visão do senhor com relação a isso? Se é possível ampliar para outros bairros de periferia, ou se não tem muito como lidar com essa questão da verticalização, com o poder público não pode interferir tanto nisso? Olha, essa coisa é uma coisa muito importante que a gente tem tratado bairro a bairro, situação a situação. Depende da situação de cada bairro. A gente está fazendo estudos sobre isso, né? E para estudar a cidade, a gente procurou fazer da forma mais democrática possível. Inclusive, a gente tem um convênio, por exemplo, com a Universidade Católica, que está estudando o Centro Cidadão, que é o espaço que vai da Agamenon Magalhães até a Rua da Aurora. Chamamos a Universidade Católica, que juntou urbanistas, está fazendo uma discussão com a sociedade para fazer isso. Para fazer a discussão sobre o Parque Capibaribe, a gente chamou a Universidade Federal, fez um convênio com ela juntou mais de 50 profissionais de áreas muito diferentes e faz discussões. Esse final de semana mesmo teve um ato, um evento no domingo de manhã de utilização de uma das áreas no entorno do Rio Capibaribe. Então eu acho que essa questão da verticalização ela tem que ser discutida bairro a bairro, em função do que existe em cada bairro, da situação de cada área, para tecnicamente poder apontar. Né? É claro que tem que ter áreas que tem que ter limitação. Limitar, né? O convênio da Universidade Católica... 2008 terminou permitindo a construção em bairros que já estão muito avançados. O convênio que a gente fez com a Universidade Católica, a gente fez um bloqueio, inclusive, de uma área que fica ali entre a Agamenon Magalhães e a Rua da Aurora, onde a gente tem um coeficiente altíssimo permitido. Né? A gente fez o bloqueio enquanto o estudo está sendo feito, para aí sim ter a definição do coeficiente, né, que possa permitir a construção que seja boa para a cidade. Ô prefeito, em relação à questão LGBT, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, né, que é um assunto hoje em dia também muito em pauta. Vocês criaram um centro psicossocial de atendimento, né, e nas suas promessas existia também a questão de um conselho de políticas públicas para esse público LGBT. O centro saiu, foi concluído, mas a história do conselho ainda ficou faltando vocês botarem em prática, não é isso? Qual é a perspectiva para isso, para esse setor? O que é que o senhor tem assim, de proposta nessa campanha atual? Renata, os nossos compromissos, né, que foram firmados há 4 anos atrás, todos eles estão mantidos. Né? A gente vai manter e vamos avançar. A gente fez aquilo que era possível de ser feito nesse momento. Eu acho que a gente tratou com muito respeito, com muita atenção, né, o público LGBT. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito, eu acho que as pessoas devem respeitar as outras. Né? A gente criou o centro de referência, que foi uma conquista importante. Tem várias outras ações nessa área também, e a gente vai continuar evoluindo, sempre com diálogo, sempre com debate, sempre com construção conjunta. Né? Aliás, vários segmentos sociais, a gente tem trabalhado avanços importantes. Eu trouxe para dentro do meu governo gente de vários segmentos sociais, de vários segmentos da sociedade, para que a política fosse feita também por quem está lá. Né? 8 segmentos da sociedade estão dentro do meu governo fazendo a política diretamente, seja a pessoa com deficiência, seja a política de gênero para as mulheres, a LGBT. Né? Tudo isso a gente trouxe para dentro do governo pessoas que possam fazer esse debate e que já faziam muitas vezes isso na própria sociedade civil e vieram para dentro da prefeitura fazer isso. Então a gente tem muitos avanços e tem propostas também, tem sugestões para poder avançar mais na próxima gestão. Só para finalizar, eu acho que é a última pergunta, que a gente não tem muito tempo mais, mas a questão do alagamento, né? Em 2012 esse debate foi muito levantado durante as campanhas, e aí o Recife realmente tem um problema histórico com o alagamento. O que é que foi possível fazer e por que a gente ainda convive com esse problema? Em 2012, quando a gente estava disputando a campanha, o número que se falava no Recife de alagamento era de 32 alagamentos. Né? Na realidade, a gente fez um plano diretor de drenagem depois que assumiu, né? Identificou as 5 bacias que a gente tem, são 99 canais que a gente tem, e a gente então fez um plano diretor para fazer todas as intervenções. São 169 intervenções e não 32. A gente concluiu 40.
né? E depois de concluir 40, a gente continua a fazer obras. São 169 que tem que ser feitas, a gente vai fazer todas elas. Fizemos mais do que a gente se comprometeu a fazer em 2012. Estamos no caminho de se livrar disso. No caminho de cuidar desse assunto que é super importante eu para a acho que cidade. agora só dá tempo mesmo para as considerações finais, passa muito rápido. Sim, eu quero agradecer a vocês a oportunidade. Eu acho que num período de campanha é sempre muito importante a gente poder estar debatendo temas importantes da cidade. Essa tem sido a minha discussão desde o início da campanha, debater aquilo que é importante para quem vive na cidade, para quem mora na cidade, para o futuro do Recife. Eu tenho prestado contas do que fiz, mas mais do que isso, para mim é importante a gente poder falar do futuro. Eu quero ser prefeito do Recife para fazer nos próximos 4 anos muita coisa importante para a cidade, continuando essa mudança que a gente fez. O que a gente fez esses 4 anos, a gente falou e mostrou, mas eu quero ser prefeito do Recife para poder fazer muito mais nos próximos 4 anos. É por isso que eu sou candidato a prefeito da cidade. Prefeito, muito obrigada pela participação. Obrigado, Renato. Vamos aqui até a próxima edição do No Cafezinho.